A paz de Cristo Jesus, querido irmão, como você está? Espero que você esteja bem. Mais um dia do nosso devocional. Hoje estamos no 32º dia da nossa campanha e o tema de hoje é um Deus de sonhos e visões. Deus, eu tenho certeza que te deu muitos sonhos você deve ter. E se você não está mais sonhando, preste atenção, logo no início do devocional, volte a sonhar os sonhos de Deus para a sua vida. A fé nasce como uma semente pequena que depois de ser cuidada se torna uma grande árvore. O versículo do dia está em Salmos, capítulo 2, versículo 8, que diz assim: Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por sua possessão. Como nós já dissemos em vários devocionais, Deus nos criou como seres visuais e nós criamos imagens mentais, projetamos imagens mentais o tempo todo. Vou te dar um exemplo, irmão. Olha para mim, eu sei que você deve gostar de um churrasco. Quando você está com vontade de comer um churrasco, você imagina aquela carne, você já imagina ela sendo assada, você imagina até cortando ela. Eu sei que eu dei o exemplo do churrasco, mas tem vários outros alimentos que certeza que você projeta na sua mente. Não é assim? Você consegue projetar até os detalhes. Mas eu te dei apenas um exemplo. O que eu quero falar aqui para você é que visualizar é criar uma imagem real na mente do que desejamos alcançar no futuro. Hebreus no capítulo 11, no verso 1 diz o seguinte: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nós já falamos algumas vezes sobre esse versículo e que isso fique enraizado no nosso coração. Eu vou te dar aqui 2 exemplos que o autor do livro escreveu. Um jovem que se forma em Direito, faz a prova da OAB e agora ele está diplomado e apto para exercer a função. Talvez esse jovem cria na mente dele e visualize ele trabalhando de terno, gravata, participando de audiências, na sala de juízes e tendo uma carreira maravilhosa. E ele deu outro exemplo de uma pessoa que recebe um diagnóstico de câncer. E essa pessoa talvez já projete uma imagem, ela tendo que fazer quimioterapia, ela perdendo seus cabelos e assim por diante. O que essas 2 pessoas tinham nas mãos? Foi o que o autor escreveu aqui. Um simples papel. O que estamos vivendo no mundo natural e real talvez não possa ser mudado, mas as imagens do seu futuro, essas podem. Foi Deus que colocou na mente desse advogado que ele seria um profissional de sucesso? Não foi Deus nem o diabo, mas foi uma terceira pessoa. Foi ele que criou essa imagem. A não ser que seja uma revelação de Deus te dando essa visão, foi ele mesmo que imaginou isso, criou essa imagem, tanto o advogado como a pessoa que recebeu um diagnóstico de câncer. Nós produzimos imagens o tempo todo. E deixa eu te falar uma coisa, a fé é criarmos algo na mente que desejamos alcançar no futuro através do quê? Da oração, do clamor, do jejum. Nós fazemos com que se torne concreto na nossa mente e no mundo espiritual, mas que apesar de nossos olhos naturais ainda não estarem visualizando. Lembra o exemplo que nós demos, um devocional, que nós falamos sobre Abraão, que Deus mandou ele sacrificar o seu filho, e ele subiu aquele monte, e lá no livro de Hebreus está registrado que ele tinha certeza, ele tinha fé, ele tinha convicção, que mesmo que o filho dele fosse sacrificado, Deus o ressuscitaria. Talvez Abraão possa ter projetado isso, vendo, visualizando pela fé, irmão. Eu estou dizendo que talvez, a Bíblia não registra isso, isso é um pensamento meu. Talvez Abraão tenha visualizado isso e visto que mesmo que ele fizesse o sacrifício, Deus ressuscitaria Isaac. Olha o que o autor diz aqui: mas visualizar não significa que estamos cheios de fé. Todas as vezes que Jesus falava sobre fé, a representava como um grão de mostarda, pequena e que precisa ser plantada, regada, e aí sim vai se tornar uma árvore grande. A fé, meu irmão, é como uma semente pequena que depois de ser cuidada se torna uma árvore grande. E quanto tempo isso leva? Quanto tempo isso leva? Olha o que ele diz aqui: na vida de cada um leva tempos diferentes. Para alguns pode ser instantâneo, para outros pode levar algum tempo. Olha o que ele diz aqui: imagens geram fé
E se você também tiver uma imagem tão clara do seu milagre e alvo, chegará o momento que nada te impedirá de conquistar, desde que esse seja o propósito de Deus para a sua vida. Você entendeu, meu irmão? Na segunda parte do devocional, ele começa a falar aqui o que está registrado lá em Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Logo após acontecer o Pentecostes, Pedro saiu do lugar onde estava reunido e foi ministrar esse mesmo batismo a todos os que o aguardavam do lado de fora. E Pedro declarou que os jovens teriam visões e que os velhos sonhariam sonhos. E ele lembrou que está registrado lá que o profeta disse no Antigo Testamento, e ele disse lá em Atos capítulo 2, versículo 17, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Quando o Espírito Santo foi derramado, o povo se encheu de alegria, muitos sinais, visões e imagens daquilo que eles poderiam conquistar. Ou seja, a linguagem do Espírito Santo acontece através de visões, sonhos, imagens de milagres e do propósito de Deus para cada um de nós. O Espírito Santo veio para nos consolar e nos dar sonhos sobre o que Deus pensa a nosso respeito. Lembra que nós falamos? Traga à sua mente uma imagem, aquilo que te traz esperança, que se chama Jesus Cristo. Você deseja conquistar algo familiar, ministerial, financeiro. O que Deus te prometeu, Ele irá cumprir, irmão. Qual o milagre que você está esperando? Imagine-o na sua mente, haja com fé, projete isso. Não estou te falando para ter pensamentos positivos, não é isso. É a fé na palavra de Deus, naquilo que Deus te prometeu. Você entende isso? E quais são os seus sentimentos ao estar visualizando a concretização dessa promessa que Deus te disse? Ah, mas ainda não aconteceu, ainda não se realizou. Tudo tem o seu tempo determinado. Tão somente exerça a fé, haja com fé, confie em Deus, projete isso. Nós estamos falando há vários devocionais sobre a nossa mente, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós falamos, aquelas imagens que nós projetamos. Então mude isso a partir de agora. Deus é poderoso e fiel para te entregar isso e muito mais. Basta que você creia, tenha todas essas promessas muito claras na sua vida e na sua mente e esteja no centro do propósito de Deus. Sonhe os sonhos de Deus para a sua vida. Peça direção ao Espírito Santo. Comece a orar com fé. Como disse um pastor que eu já ouvi uma vez: eita, Deus grandão, é Deus que faz maravilhas. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o nosso Senhor Jesus, o Espírito Santo que habita em nós. Tenha fé, meu irmão. Sonhe os sonhos de Deus para a sua vida. Não desista. Tenha um dia maravilhoso e abençoado. Deus te abençoe, meu irmão.